Dana White, presidente do UFC, e Jon Jones, campeão meio pesado do UFC, estão aí se atacando por conta da luta entre Jon Jones e Francis Ngannou, peso pesado, né? Suposta luta, na verdade, estariam negociando, e aí que mora toda a discussão. E vamos aqui pela origem, né? Porque na verdade eu já tinha gravado um vídeo falando sobre isso, eu estava começando a editar e saíram tweets do Jon Jones, então estou regravando tudo aqui. Então vamos resumir a história completa, afinal de contas é mais de uma notícia, então eu vou consolidar todo esse assunto até esse presente momento aqui do dia 29 de maio, né? Então vamos lá. Começou ontem, dia 28 de maio, o Dana White dando uma entrevista dizendo que o Jon Jones pediu uma quantia absurda de dinheiro para enfrentar Francis Ngannou. Foi isso que ele disse. Ele não disse valores nem nada, ele disse isso em uma entrevista, acabou falando ali que o Jon Jones teria que enfrentar o Ian Blachowicz no meio pesado, ou Dominic Reyes, e só falou que seria uma quantia absurda de dinheiro, que era demais e que nesse momento, né, que onde não tem público e etc, que não justificaria e etc. Enfim, foi essa declaração. Não vou ler aqui a declaração inteira, porque como eu disse, tem outras declarações aqui que eu vou acabar lendo, né? Então ele começou simplesmente dizendo isso, que era uma quantia absurda, e o Jon Jones respondeu, aí eu vou ter que ler a declaração dele, porque ele respondeu de uma forma um pouco mais ácida do que essa declaração do Dana White, que foi mais simples, né? O Jon Jones disse o seguinte: é interessante sentar aqui e ver seu chefe mentir para a câmera assim. Nós nunca discutimos nenhum aumento no pagamento. Imediatamente a conversa foi que eu já ganhava bastante. Eu nunca fiz uma oferta de valor. Se você não vai mudar meu contrato para eu subir ao peso pesado, pelo menos tenha a decência de ser sincero com os fãs. Bom, então como eu disse, a declaração do Jon Jones foi um pouquinho mais áspera ali, né? Ele realmente chegou ali a chamar o Dana White de mentiroso, falando para ele ter decência com os fãs e etc. Beleza, isso foi ontem, dia 28 de maio, né? Um dia antes de eu estar gravando esse vídeo e da data de publicação desse vídeo. E aí o que acontece? Hoje, dia 29, o Dana White deu mais uma entrevista, inclusive o vídeo onde ele fala sobre isso está no canal do YouTube aqui do MMA Fighting, e ele acabou respondendo uma pergunta sobre isso, né? Acabaram relacionando ali, o Jon Jones respondeu, disse que você estava mentindo, etc. E o Dana White disse que não, que ele teria mensagens de texto do Jon Jones falando sobre isso, e que inclusive o valor que o Jon Jones estaria pedindo era mais ou menos o valor que o Deontay Wilder, ex-campeão peso pesado do boxe, recebeu para lutar com o Tyson Fury, que seria o valor aproximado de 30 milhões de dólares. Para quem acompanha aqui os vídeos de salários, ou quando eu menciono as bolsas e tal, vocês sabem que as bolsas no MMA não chegam perto das do boxe, desses caras mais conhecidos do boxe também, né? Porque não é de todo mundo. Mas enfim, não chega perto desse valor de 30 milhões. Realmente, 30 milhões de dólares para o MMA é um valor muito alto, então realmente seria um valor absurdo. Aí eu concordo com a palavra do Dana White, se realmente for verdade esse valor, né? Mas enfim, realmente seria um absurdo. Aí entra a discussão se valeria a pena ou não pagar 30 milhões por uma luta do Jon Jones com o Ngannou. Mas enfim, essa não é a questão aqui se vale a pena ou não. É simplesmente a minha ideia, né? É simplesmente trazer aqui a declaração do Dana White. Então ele disse isso, que seria mais ou menos 30 milhões que o Jon Jones teria pedido, e que teriam ali mensagens de texto do Jon Jones falando sobre esse valor, etc. O advogado do Dana White ali teria trocado mensagens com o cara, etc. Enfim, não para por aí, ainda tem mais coisas aqui pra frente. O que aconteceu? Depois disso, né, que foi hoje, dia 29, do Dana White citando valores e etc., algumas horas atrás, o Jon Jones acabou aí falando sobre isso. É claro que ele não ia ficar quieto, né? Então ele acabou respondendo, e aí é onde mora a polêmica, porque o assunto já começou um pouco áspero ali na primeira resposta do Dana White. Aí o Dana White chega e fala que tem até valor e que tem mensagens de texto falando sobre isso. Então automaticamente ele deixou de ser o mentiroso, entre aspas, da história, e começou a dizer que o Jon Jones é o mentiroso. E aí, óbvio que o Jon Jones ia responder, respondeu, e também bem áspero, né? Aliás, eu vou ler aqui para vocês as declarações. Olha aqui o que o Jon Jones disse: se você vai se apegar a essas mentiras, vou me defender. Peça ao seu advogado Hunter Campbell que libere essas mensagens de texto. Essa foi a primeira declaração, aí, o primeiro tweet do Jon Jones referente a essa declaração do Dana White de hoje. Então, o Jon Jones claramente pedindo aí pro tal advogado do Dana White, então, pegar e mostrar. Manda aí, cadê essas mensagens de texto? Então, é aquela coisa, em quem acreditar? É difícil. Mas o Jon Jones não parou por aí. Ele fez mais alguns tweets. Ele, no outro, eu estou indo na ordem cronológica, né? No tweet seguinte, ele disse: não seja um mentiroso. Minha reputação já está atingida o suficiente. Eu não preciso dessa besteira. Eu nunca pedi números de Deontay Wilder. Deontay está fazendo 30 milhões. Aceitamos metade disso. Desde que você disse que eu sou o
melhor de todos os tempos e tudo. No próximo tweet ele disse: eu não faço metade da metade que Deontay Wilder faz. Se minha reputação faz com que você me subestime tanto, apenas vá em frente e me libere do meu contrato com o UFC completamente. Tenho certeza de que algum promotor em algum lugar ficará mais que feliz em me buscar. E se eu quisesse comparar dinheiro com outra pessoa, compararia dinheiro com os meus irmãos. Eu vejo em primeira mão a maneira como a NFL trata os seus atletas campeões. Há uma enorme diferença. Eu mantive minha boca fechada por toda a minha carreira. Eu faço mais que 5 por luta sim. Devo manter esse número para as minhas super lutas? Não. Se você não concorda comigo, simplesmente não conhece negócios. Eu certamente não pedi 30, nunca joguei fora um número. Bom, esses foram os tweets do Jon Jones. Faz cerca de 2 horas que ele fez esse último tweet, então por enquanto no Twitter dele não teve mais nada, mas realmente as respostas dele de agora foram ainda mais severas, ainda mais duras do que a outra que ele fez no dia de ontem. Então ele tinha começado ali chamando o presidente, né, o Dana White, de mentiroso, mas agora ele realmente veio um pouco mais revoltado aí com a situação, né? Acabou citando que ele realmente não falou sobre nenhum número, não teria falado sobre esses 30 milhões, disse que se for verdade, né, cadê ali as mensagens do advogado do Dana White, né, se realmente é verdade, então mostra aí as mensagens. Acabou dizendo que a carreira inteira dele ele ficou quieto, que se fosse para se comparar com alguém, se comparar com os irmãos dele, né, que fazem parte ali da NFL, então também é uma liga onde acabam recebendo muito mais grana que os caras ali do MMA e etc. Enfim, acabou tocando em alguns pontos sensíveis ali ao Dana White, né, que é ficar fazendo comparação com as outras ligas, ficar ali falando de salário, coisas que realmente não caem muito bem ali, né, pro Dana White. Ele não é um cara também que ouve muito e fica quieto, ele acaba também respondendo, acaba meio que batendo de frente também. Então a gente já viu isso acontecer com outros atletas, a gente já viu conflitos com a Cyborg, que não necessariamente foi por questão de dinheiro em si, mas misturou muitas coisas ali, ofensas e tal, mas a gente viu que a postura do Dana White nunca é simplesmente botar muito pano quente, ignorar. Ele vai e responde, né? É mentira? Então eu tenho a mensagem tal, que foi o que ele fez. Então assim, com essas respostas mais duras do Jon Jones, eu não duvido que o Dana White venha com respostas mais duras ainda. Então é aquela coisa, né? O Dana White na resposta acabou de ontem, né? Na verdade na resposta de hoje, ele acabou falando, né? O Jon Jones é o melhor da história, isso não tem discussão e etc. Enfim, fez alguns elogios primeiro, mas depois disse que não faria sentido o valor e tal, e aí foi quando ele citou os 30 milhões. Enfim, o Jon Jones não gostou nem um pouco, deu para perceber. Vamos ficar de olho aqui para ver o que vai acontecer. Jon Jones acabou citando até mesmo essa questão aí do UFC liberar ele e tal. É muito difícil, né, isso acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Eles vão, sei lá, se resolver. Eu acho muito difícil o UFC abrir mão do maior lutador, né, do primeiro lutador no ranking peso por peso do mundo, né? Então assim, é uma empresa de MMA onde o melhor cara que você tem, que pro próprio presidente é o melhor da história, eles não vão simplesmente falar, então beleza, vou te liberar do contrato e tal. Isso não vai acontecer. Por mais que a briga pegue fogo, eu acho quase impossível o Jon Jones sair do UFC. Nada é impossível, mas eu acho quase impossível. Agora, quanto à luta com o Francis Ngannou, que é a luta que está gerando toda essa discussão, eu realmente acho que não vai acontecer, né? Eu não acho simplesmente que o Dana White vai chegar no acordo e vai falar, beleza, então vou te pagar aqui e tal, e todo mundo vai ficar feliz sorrindo. Não, eu acho que não vai acontecer, só não sei onde que vai acabar essa discussão. Mas por isso que eu tô falando, vamos ficar de olho aqui, né? Mais fácil do que a gente ficar tentando adivinhar o futuro, vamos ficar de olho, acompanhar e aí fazer comentários em cima do que já rolou, né? Então, o que eu acho, né? Eu acho que os dois estão errados. Eu acho que os dois poderiam ter conversado mesmo entre eles e tentado chegar num acordo ali, sem necessariamente ficar um jogando, expondo pro outro, né? Lembrando que tudo começou com o próprio Jon Jones, né? Porque na primeira conversa, quando o UFC teria negado, o Jon Jones já foi no Twitter ali e já saiu falando um monte de cabeça quente, depois assumiu que estava um pouco com as emoções à flor da pele e tal, mas mesmo assim continua a crítica. Enfim, aí que começou toda essa questão, né? Começa a dar declaração para jornalista, para mídia, e aí a mídia vai e cutuca, porque quer saber, né? Mas aí o cara responde, aí o outro se dói, e aí começa. Então, a partir de um tweet ali, de uma conversa onde o Jon Jones não ficou feliz, gerou todas essas respostas de um lado, do outro, gera toda essa discussão, toda essa confusão, toda essa repercussão, e acaba chegando onde chegou. Mas, enfim, como eu disse, é um dos melhores, se não for o melhor da história, então
Não acho que o Dana White vai simplesmente pegar o contrato do cara, rasgar e falar, então sai fora da minha empresa. Acho que isso não vai acontecer, não. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha? O que vai acontecer? Você tá do lado de alguém? Você acredita no Jon Jones? Realmente não existem mensagens? Ou você acredita no Dana White? Existem as tais mensagens? Enfim, o que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!